Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de aliviar medidas cautelares do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu vim falar hoje aqui porque ontem no processo também fui citado e tentaram, inclusive, no nome do Alexandre de Moraes, me imputaram um crime. Quando decretou a prisão, Moraes determinou que Bolsonaro não poderia receber nenhum tipo de visita, nem mesmo de seus filhos. Apenas poderiam ter contato com o presidente quem morava com ele na casa. Mas hoje ele voltou atrás e vai permitir sim que Bolsonaro receba visitas, não só dos filhos, mas também como de amigos. Literalmente hoje nós estamos vivendo em um país onde manifestação pública é coação à justiça. Peraí, quer dizer então que o filho do presidente não pode colocá-lo para poder dar um oi? E isso, logicamente, acontece depois de Moraes ser muito criticado, inclusive pela Transparência Internacional, que soltou uma nota dizendo que Moraes está abusando muito do poder. Após decretar a prisão de Bolsonaro, Moraes foi vítima de uma enxurrada de críticas. Ele foi criticado pelo governo dos Estados Unidos, pela Transparência Internacional, por professores de direito e, inclusive, em off, por colegas do próprio Supremo Tribunal Federal. Que ele quebra uma medida cautelar. Ou seja, quebrar regras que são injustas é algo que merece a pessoa ficar incomunicável, estar ao mesmo patamar de criminosos. Os que são líderes de comando organizado não têm o mesmo tratamento que um ex-presidente. Ministros do Supremo alegam que foram pegos totalmente de surpresa e que Moraes teria errado o time. Nesse momento não era hora de prender Bolsonaro, principalmente por essas grandes tensões que estão acontecendo com o governo dos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, começou o tarifaço. Produtos brasileiros como café e carne bovina estão sendo taxados em 50%. Agora, no caso do Flávio, ele ainda falou. No caso de Belo Horizonte e São Paulo, ele nem falou. Eu disse o seguinte: o presidente não pode falar, mas ele pode ver. Então os críticos de Moraes avaliam que ele errou totalmente esse time. Não era hora de prender o Bolsonaro, podia deixar o processo correr, terminar o negócio direitinho. Mas parece que Moraes está concordando que pegou meio pesado e está aí aliviando as restrições cautelares de Bolsonaro. Até mesmo porque, depois que ele decidiu prender o Bolsonaro, o governo americano acelerou o processo para sancionar a esposa de Moraes. E quando isso acontecer, será um duro golpe ao escritório Barça de Moraes, porque eles não poderão mais atender cidadãos americanos e nem empresas que têm negócios nos Estados Unidos. Ou seja, uma grande quantidade de dinheiro, principalmente dólares, deixará de entrar nas contas da esposa de Alexandre de Moraes. E ele literalmente olhou as pessoas. O que está acontecendo? É necessário acontecer o quê? É necessário unirmos aqui novamente para poder divulgar a morte do Daniel Silveira? Porque é isso que está prestes a acontecer. É necessário daqui a pouco ter outra coletiva para poder dizer: o fulano de tal agora foi preso, também não pode falar com a sua família mais. Jornalista agora também não tem mais idade. E os apoiadores de Jair Bolsonaro ocuparam as duas casas legislativas e dizem que só sairão de lá com a anistia pautada e também o impeachment de Moraes pautado. Pessoal, assim como avisado, estamos aqui em obstrução total, não começou obviamente a hora do dia e espero também que nem aconteça, afinal de contas nós estamos em obstrução total, vamos parar de fato a Câmara até que a anistia seja pautada e que a gente saia, né, obviamente, desse cenário de tirania esquisita, e não é um país esse país que eu quero, né, para as minhas filhas e principalmente para o presente aqui do nosso Brasil. E acabei de receber aqui a notícia que União e PP também estão juntos aqui e paralisação total, tanto aqui na Câmara quanto também no Senado Federal. Pessoal, mais uma notícia aqui, simplesmente hoje já foram 5 senadores que se posicionaram favorável ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o número que nós tínhamos antes de 37 senadores, agora somam 38 senadores, e este último a assinar foi o senador Efraim Filho da Paraíba, e eu quero aqui publicamente também agradecê-lo. Faltam 3 assinaturas para que chegue a maioria e assim, portanto, se colocado em pauta, a gente tem aí a abertura da denúncia. Então, hoje é dia de, mais do que nunca,
você ver aí como estão indo os posicionamentos dos senadores nesse site e você pressioná-los. Obviamente de forma educada, isso aqui não é nenhuma ameaça, a gente não é bandido, a gente literalmente só está pedindo sensibilização e mobilização das pessoas que votaram em cada um dos senadores para poder te representar. Vamos para cima e fora Moraes. Pessoal, primeiro dia finalizado, a gente basicamente não tem nada o que comemorar, mas é uma vitória importante, até mesmo porque tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre encerraram as sessões. A gente decidiu fazer uma obstrução total. Quero agradecer aqui Tá Sanderson, Coronel Zucco, Luiz Lima, Marcel Van Hatten, todos os outros deputados, enfim, que ficaram aqui na Câmara todo esse tempo para poder, de fato, impedir que tenha sessão até que seja pautada a anistia ampla, geral e restrita e o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. E uma excelente notícia, são 37 senadores que já se posicionaram de forma favorável. Eu sei que no site está 38, mas é porque um senador que assinou anteriormente pediu licença. Mas faltam apenas 4 senadores para que a gente tenha uma maioria. Vamos seguir em frente, parabéns a todos e até amanhã. A mesma coisa, sem recuar, para cima. E olha, essa questão do impeachment está caminhando. Já são 38 assinaturas, falta muito pouco. Com mais algumas assinaturas, o impeachment de Moraes pode ser sim pautado. Gente, paciência tem limite. Ninguém está acima da lei. Nem mesmo um ministro do STF. Vou assinar agora o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. De forma consciente, acabo de assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Os meus amigos de Mato Grosso e amigas, estamos acabando de assinar aqui também o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, diante dos fatos, sobretudo do abuso de autoridade que está cometendo contra o povo brasileiro, sobretudo contra o presidente Bolsonaro. Enfim, ele ultrapassou qualquer barreira na medida que está desrespeitando, de uma maneira geral, toda a sociedade brasileira, particularmente está acima da lei. E nós não podemos concordar com as atitudes que está sendo praticada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas Davi Alcolumbre e Hugo Mota, presidentes do Senado e da Câmara, estão muito irritados e já chamou as lideranças para conversar. Inclusive, eles foram ameaçados por Eduardo Bolsonaro que, se não pautarem a anistia, o impeachment de Moraes, poderão ser sancionados. E olha, o Eduardo Bolsonaro tem muita influência no governo americano. E essas sanções podem sim chegar aos presidentes da Câmara e do Senado. Há um processo das modalidades falamos altos, e da mesma forma é o que tem acontecido nesse processo inerente ao presidente Bolsonaro. Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo o assunto que não é o assunto dos brasileiros. Os dois lados dessa história, eu penso que o legítimo direito do presidente ser respeitado, que é o direito de todos, mas que a decisão judicial deve ser cumprida. E é isso que nós estamos vendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal ser cumprida. Não cabe aqui, nem ao presidente da Câmara, nem a ninguém, estar comentando ou, na minha avaliação, tentando avaliar ou qualificar essa ou aquela decisão. E ter a compreensão e a confiança que no judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político. Eu não vou ligar para comercial não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. Eu não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. Cara, vem aqui.